Olá a todas e a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Camacel, espaço aqui do nosso canal em que nós tratamos, no caso o espaço é o Camacel, atualidade, aqui do nosso canal, o Camacel, que é o canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação de litígios, em que nós tratamos, dizia eu, vários temas sobre o universo fantástico da resolução de litígios. Nosso pedido de sempre, subscreva o canal e partilhe os diferentes temas e vídeos que nós aqui divulgamos, porque podem ser importantes para si agora ou a posterior, ou então para outras pessoas que, não sabendo da existência do canal, passarão a saber quando for partilhado o vídeo. Mas ainda ajuda sempre que a plataforma possa fazê-lo diretamente, reconhecendo como sendo relevantes esses vídeos, considerando o número de partilhas e de mensagens que os internautas trocam conosco na interação que nós fazemos questão de ter com cada um de vocês. E é exatamente por isso que estamos a fazer essa edição, esse vídeo do nosso Camacel. Ele vem responder uma pergunta que nos foi formulada por um internauta, por um dos nossos amigos, e que nós desde já agradecemos. Já fizemos-lo na plataforma por via de mensagem e, por essa via mesmo, prometemos que daríamos resposta a essa pergunta em formato de vídeo. E esperamos poder fazer assim com todos aqueles que nos apresentam questões. Porquê? Porque entendemos que muitas vezes as vossas questões podem suscitar em nós indagações e, eventualmente, chamar-nos a atenção para desenvolvermos um determinado tema, ou como podem ser também inquietações de outras pessoas. E assim aproveitamos satisfazer a todos vocês, porque no final do dia é esse o nosso objetivo. Nós não estamos muito atrás do número elevado de seguidores, razão pela qual estamos aqui há 5 anos, ainda não temos 1.000 seguidores. Queríamos nós poder ter, mas pronto, não temos. E isto não nos tira o sono, na verdade, porque a nossa intenção é, de facto, partilhar o máximo de informação e isso tem estado a acontecer. Mais de 93%, 95%, se tanto, em média, mensal, das pessoas que assistem os nossos vídeos não são subscritores da página. Isso é bom e é mau. É bom na medida em que conseguimos, com esta informação de estatística que nos passa o YouTube, perceber que o nosso trabalho tem sido valorizado por muita gente, mas também, em certa medida, não é assim tão agradável, na medida em que as pessoas que mais assistem os vídeos, na verdade, não são subscritoras do canal. Por essa razão, nós temos um número muito elevado de horas de visualização, mas um número mais reduzido de subscrições. Mas não há problemas, isso não há de frenar o nosso ímpeto e a vontade de estar aqui e partilhar informação, até porque estamos conscientes que elas ficam aqui gravadas e a qualquer altura, quando as consciências melhor estarem abertas para essa novidade para muitos, que é a resolução extrajudicial, poderão sim encontrar no nosso canal vídeos e conteúdos bastantes para satisfazer as inquietações e dúvidas que possam ter. Mas, indo então aqui para o cerne da questão. O nosso amigo, que não tem aqui o nome, não conseguimos visualizar devidamente o nome aqui do nosso internauta, ele nos coloca a seguinte questão. Eh, Diz ele, escreve nesses termos exatamente, que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tem um departamento de inspeção e de assessoria jurídica. Será que esse órgão tem competência de arbitragem e mediação de conflitos dos seus funcionários, visto que eles recebem queixas sobre o incumprimento de pagamento de dívidas, fuga à paternidade e não prestação de alimentos aos filhos? Não? Essa é a questão que nos é colocada. Será que sim? Será que não? Bem, parece uma questão simples, mas respondê-la de modo adequado e de modo completo, de modo pleno, exige voltarmos a uma série de outros pontos nos quais ela se entronca. Isso por um lado. Por outro lado, se calhar nós teríamos de fazer
outros vídeos para responder devidamente a essa questão. Então, nós vamos adotar a seguinte solução. Vamos, de forma direta, tentar, pelo menos, de forma direta, responder à questão colocada, claro, com alguma fundamentação técnica mais esmiuçada, mas não com muita profundidade, e por uma outra razão. Qual é a razão? A segunda é que vamos remeter para os vídeos que temos aqui no nosso canal a compreensão ou uma incursão mais detida e desenvolvida dos temas que nós aqui chamarmos à população, para que possam, depois de ver esses vídeos, perceber melhor a resposta que nós aqui vamos dar. Ok? Pronto. Então vamos lá, sem mais delongas, responder à questão, começando da seguinte forma. Vamos começar pelo fim. No final da pergunta do nosso internauta, nosso amigo, ele coloca aqui as matérias, exemplificando, obviamente, quero acreditar, que não é uma numeração taxativa daquelas que são as matérias que são apresentadas a esse órgão do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, mas de forma simplificativa apresenta-nos aqui uma série de matérias, quais sejam a fuga à paternidade, pagamento de dívidas, em, prestação de alimentos ou não prestação de alimentos aos filhos. Pronto, são esses temas que ele apresenta-nos e questiona-nos se podem ou não ser resolvidos por mediação e arbitragem por este órgão. Bem, primeiro, essa questão chama-nos a atenção para a matéria da arbitrabilidade objetiva ou mediabilidade objetiva. O que é que são a arbitrabilidade objetiva e mediabilidade objetiva? Pressupõe, ou significa, ou quer com isso dizer, que são aquelas matérias em que são suscetíveis ou podem ser tratadas ou resolvidas, tramitadas em sede de um destes dois procedimentos de resolução de conflitos. De um desses dois ou pelos dois. Atenção, porque também é possível, nós vamos encontrar aqui vários vídeos em que nós falamos dos métodos adequados de resolução de conflitos e falamos da forma de aplicação combinada desses métodos adequados. As chamadas mediarbes ou as cláusulas escalonadas levam exatamente para essa ideia. E nós temos aqui vários vídeos em que tratamos dessa matéria. Dizia eu que a arbitrabilidade objetiva significa, então, aquelas matérias que são passíveis de resolver por via da arbitragem. Aqui estamos a falar de arbitragem voluntária. Fundamentalmente da arbitragem voluntária. Sendo que ela também pode ser arbitragem necessária, mas a arbitragem voluntária fundamentalmente. A mediabilidade significa aquelas matérias que podem ser tratadas, resolvidas ou tramitadas em sede do procedimento extrajudicial de resolução de conflitos, que é a mediação. Via de regra, o que é mediável também é conciliável. E então, poderão ser tratadas também por via da conciliação. Se repararem na nossa lei, a Lei 12/16, ela é exatamente uma lei que tem como nome iuris, né, Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação. Porque, na mais das vezes, e a doutrina também assim apresenta, embora sejam formas de resolução de conflitos diferentes, a mediação está sempre a braços com a conciliação, parecendo siameses separados a dada altura do seu percurso. Mas, de facto, são formas de resolução de conflitos muito, muito próximas em termos de procedimento. Este primeiro ponto para aqui a parte final da questão. Temos que atender ao quesito da mediabilidade ou da arbitrabilidade para sabermos, de facto, se as matérias são ou não são passíveis. E, olhando aqui, de repente, para elas, verificamos que o incumprimento do pagamento de dívida é uma matéria que, sim, pode ser resolvida por via da arbitragem, como também pode ser por via da mediação. Sucede, porém, que tem de haver condições que habilitem a isto. Estamos a falar da convenção da arbitragem. Tem de haver uma convenção da arbitragem tratando-se da arbitragem voluntária, sendo que na arbitragem necessária
ela é imposta por lei a submissão do procedimento, da resolução do conflito para a resolução por via de um procedimento que é a mediação ou a arbitragem. Mas aqui no caso concreto do incumprimento do pagamento de dívida, ela pode ser resolvida quer por via da arbitragem, quer por via da mediação. No entanto, tem de haver uma convenção que permita, de facto, que as partes tenham antecipadamente à existência do conflito ou a posterior à existência do conflito, no caso aqui, uma cláusula arbitral ou uma cláusula de mediação ou um compromisso arbitral ou um compromisso de mediação, poder então habilitar a ser tratada essa questão por estes mecanismos. Outro tema que levanta aqui é da fuga à paternidade. Se a fuga à paternidade também pode ser tratada por via da arbitragem ou por via da mediação. Bem, vamos lá tratar da arbitragem primeiro. Em princípio, não. Quer dizer, eu se calhar até ia mais longe, princípio, meio e fim. Não, a fuga à paternidade não é direito disponível. E quando nós falamos da arbitrabilidade e da mediabilidade, temos que olhar para o critério estabelecido pelo legislador para definir qual é a base que servirá para a definição das matérias que podem ou não ser arbitráveis ou podem ou não ser mediáveis. Vimos que mediabilidade e arbitrabilidade significam que são aquelas matérias que podem ser tratadas por esta ou por aquela via de resolução de conflitos. Mas qual é o critério para definir em concreto essas matérias? Existem vários. Um deles é o critério da disponibilidade. Ou seja, a lei define que, em alguns casos, pelo menos aqui em Angola, se olharmos para a lei da arbitragem voluntária, a lei da arbitragem voluntária define o critério da disponibilidade, ou seja, tem de ser direitos patrimoniais disponíveis para que possam ser objeto de arbitrabilidade. E, no caso, a fuga à paternidade não é um direito disponível, nem é um direito de natureza patrimonial, razão pela qual não podem ser resolvidos por via da arbitragem. Conflitos como estes. Por via da mediação, olha, temos dito que o critério de disponibilidade na mediação é muito mais amplo, muito mais elástico, sem que com isso queira dizer que a solução a ser encontrada em sede da mediação tenha de ser uma solução final, na medida em que a mediação tem uma série de valores, tem uma série de valências que podem permitir, por acaso aqui estou a pensar agora nessa questão da fuga à paternidade, da restauração, da finalidade restaurativa das decisões ou das conclusões em sede de determinados conflitos. Hoje discute-se, quando digo hoje, eh, com alguma densidade maior na nossa realidade, se discute isso, que é uma realidade que já existe há muito tempo em outros países, mesmo em Angola, diga-se, aliás, como finalidade do próprio direito penal. O direito penal não visa apenas sancionar, visa também restaurar, ressocializar a pessoa. E ou se consegue diretamente por via do direito penal stricto sensu, ou então na fase da implementação, ou da conclusão, ou da aplicação, ou cumprimento, execução, que eu queria dizer, da execução da pena, procurar então ressocializar o agente criminoso, ou seja, fazer com que essa pessoa, do arguido, possa regressar ao ambiente da família, mas já sem esse tipo de comportamentos, já sabendo exatamente que aquele comportamento desviante que teve é um comportamento negativo que não deve continuar a ter. Então, a perspectiva da ressocialização, da restauração, chamada justiça restaurativa, visa exatamente isto. E nós podemos encontrar numa situação de fuga à paternidade, de facto, esta possibilidade. E entendo eu que a mediação pode sim ser usada para o efeito, ainda que não se possa, claro, concluir que, havendo um crime de violência doméstica, a fuga à paternidade pode vir a constituir
um crime de violência doméstica, que de facto não se possa, por via da mediação, procurar ajudar a compor, ajudar a resolver o conflito. Por quê? Porque entendo que a fuga à paternidade não tem só como resultado o negativo a, a não assunção da responsabilidade parental de pai ou de mãe, mas também tem outras vicissitudes que se colocam na vida do menor, da criança, pelo facto de estar afastado do ambiente familiar ou do direito à identidade pessoal, ou seja, na medida em que não se vai reconhecer amanhã, depois de crescida, como sendo filho deste ou daquele, do ponto de vista familiar, estar inserido dentro de um determinado agregado. Então, entendo que a mediação pode ser usada como uma ferramenta que vai permitir que isto se conduza, ou esta solução, ou este efeito, se conduza da melhor maneira, se procure, se alcance da melhor maneira, restaurando a convivência, restaurando a relação entre o pai e o filho, ou entre o pai e a mãe, ou entre o pai e a família. Digo pai porque, na mais das vezes, são os pais, somos nós, infelizmente, os senhores, os homens, que fugimos a essa responsabilidade. Então, entendo que, de facto, aqui a mediação, por via dos seus instrumentos e ferramentas, poderá sim ser uma via de muito bom uso para a resolução dessa questão. Resolveria, em definitivo? Em princípio, não, na medida em que a fuga à paternidade constitui, nos termos da lei, salvo melhor entendimento, um crime de violência doméstica, pelo que, não tendo ela uma componente criminal e que justifica a intervenção do direito penal, muito provavelmente não se poderá resolver apenas ou absolutamente por via da mediação. Não quero com isso dizer que as questões penais não podem ser mediáveis. Podem. A lei de mediação de conflitos e conciliação prevê exatamente a possibilidade de resolução por via da mediação de crimes de dano reparável, crimes de natureza bagatelar e que permitem, de facto, que a parte queixosa possa desistir, que possa haver transação relativamente a esse ilícito cometido para efeitos de restauração da situação que tenha sido objeto, que tenha sido a causa para o conflito. Então, isso é possível de facto, mas não sei se me fiz entender, nesta perspectiva, nesta medida, sim, a mediação para questões que se prendem com fuga à paternidade deve sim e pode ser usada como um instrumento para dissuadir, restaurar e chamar à razão aqueles que, por uma situação qualquer, estejam desavindos com as suas famílias ou com seus filhos, etc. Outro ponto que nos levanta aqui o nosso internauta e amigo, como exemplo, é a não prestação de alimentos. Ora, relativamente à não prestação de alimentos, se coloca exatamente a mesma coisa. A não prestação de alimentos é também, aliás, é uma das formas de violência doméstica, do ponto de vista patrimonial, porque é a exoneração, é a fuga, é o não cumprimento da obrigação de prestação de assistência à família, normalmente a menores ou cônjuge que dele carece, mas a prestação de alimentos tem exatamente esse condão. E entenda-se aqui, aproveitando a oportunidade para fazermos aqui pedagogia também, prestação de alimentos não pressupõe apenas faltar ou deixar de cumprir a obrigação de meter comida à mesa. É a comida na mesa, né? Porque é por cima dela, do tablote, do tambo, é comida na mesa. Não, não é só isto. A prestação de alimentos é muito mais lá, ou seja, o conceito de alimentos, o conceito jurídico de alimentos é muito mais elástico, abarcando igualmente situações que se prendem com a instrução académica, situações que se prendem com o lazer, situações que se prendem com outras nuances, vestuário,
situações que se prendem com o direito ao descanso, não diria, a lazer, vá, como já dissemos, não é? Da criança, do cônjuge que dele carece. Não é só alimentos no sentido estrito da palavra. Me esquecia também a assistência médica. Ou seja, alimentos têm uma função, têm uma noção muito mais elástica, muito mais lata no sentido jurídico da palavra. Então, sobre as matérias a que se fez referência aqui o nosso internauta, de facto, eh, é esta a posição, é esta a situação que se coloca. Podem, algumas sim, outras não. Em princípio, tudo é mediável. Numa situação de não prestação de alimentos, é possível também submeter-se à mediação? Sim, no meu ponto de vista, sim. Porque sou apologista de um conceito de mediabilidade muito mais lato. Mas podemos encontrar limitações a nível da lei para a resolução em definitivo destes conflitos, na medida em que eles podem constituir crimes e constituindo crimes, dependendo da natureza jurídica desse crime, se é um crime particular, se é um crime semipúblico, se é um crime público, poderão não admitir perdão, poderão, nos termos da lei, ser obrigados a uma tramitação diferenciada, pelo que, nesse contexto, a mediação não seria uma via única ou exclusiva de resolução dessas questões. Obrigariam sempre, uma vez formalizado um processo, que de facto ele corresse junto dos tribunais competentes para o efeito. O que não exonera, volto a dizer, a possibilidade de intermediação de familiares, de autoridades tradicionais, que também podem, e normalmente nas comunidades intervêm nesse sentido, na possibilidade de mover, de resolver, de ajudar a sanar determinadas situações, determinados conflitos. E, concomitantemente, mediadores, que podem ser chamados de forma ad hoc para tratarem dessa questão. E é exatamente aí, de forma ad hoc, que vem um outro mote para explicarmos aqui e respondermos ao nosso internauta, que tem que ver com a instituição. Ele fala-nos de um serviço ou de um departamento de inspeção e assessoria jurídica do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Bem, e pergunta se tem competência para a resolução dos conflitos por via da arbitragem e da mediação, na medida em que muitos dos seus colaboradores apresentam situações várias a esta a instituição, e ela procura resolver também com a utilização dessas ferramentas, ou tem intenção de o fazer. Aqui o nosso internauta não esclarece se já faz, se tem feito, se pretende fazer, mas pronto, vamos olhar aqui num contexto mais lato e responder dessa forma para poder caber em cada uma das situações que aqui nos estão a colocar. Pronto, então, olhando para a instituição, em princípio, meio e fim, os serviços de assessoria jurídica dos bombeiros, do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, não é uma entidade vocacionada para a resolução de conflitos por via da mediação ou por via da arbitragem. Dito de outro modo, nos termos da lei, se a memória não me atraiçoa, o decreto é 4/6, 4/6 ou 4/3, já não me lembro ao certo, mas nós já falamos sobre esse decreto aqui várias vezes, e podem certamente ser encontrados aqui vídeos no nosso canal também. Esse decreto determina o modo de criação das instituições de resolução de conflitos. Dito de outra forma, nós podemos ter a resolução de conflitos, seja por mediação ou por arbitragem, de forma institucionalizada ou de forma ad hoc. Também temos vídeos aqui no canal em que explicam exatamente isto, né? Quando é que é institucionalizada e quando é ad hoc. Ela é institucionalizada quando a instituição que vai realizar esse procedimento, gerenciar esse procedimento, administrar esse procedimento, passou pelo crivo do órgão administrativo competente para a credenciar, para aceitar
para a reconhecer nela competências para a realização desse serviço. Aliás, ele é um serviço. A administração ou gestão de processos de mediação e de arbitragem é um serviço. E que essas instituições, uma vez credenciadas pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, publicados o despacho de aprovação da sua criação no Diário da República, passam a ser instituições de resolução extrajudicial de conflitos, no caso, uma instituição de arbitragem ou uma instituição de mediação, como na combinação desses dois diplomas, do decreto 4/6, se a memória não me atrasou, sobre a criação dos centros, e da lei 12/16, lei de mediação de conflitos e conciliação, poderemos criar também instituições de mediação de conflitos. Essas sim têm competência para o fazer, sem prejuízo dela também ser feita de forma ad hoc. Mas a questão, como foi aqui colocada, nos dá a perceber, pelo nosso internauta, que se trata de uma instituição que o faz, ou seja, de um corpo coletivo, orgânico, adstrito a determinada corporação, no caso aqui, ao Ministério do Interior e à corporação, que é a polícia, os órgãos castrenses, vamos assim dizer, que tem essa incumbência por via do seu departamento jurídico. Entendemos que não pode, exatamente porque o departamento jurídico é, como o próprio nome diz, um departamento ligado ao organigrama da instituição, não é uma instituição de resolução de conflitos. Porquê? Porque não foi credenciada para o efeito e, se calhar, não seria, considerando os ditames que a lei tem hoje, para conferir ou não conferir esta legitimidade, esta categoria de instituições de resolução de conflitos a determinados órgãos. O departamento de um ministério, departamento jurídico, de facto não seria a partida credenciado para o efeito pelo Ministério da Justiça, ainda que lhe fosse requerida esta competência. O que não quer dizer que não possa fazer a intermediação. Lá está, outra vez. Mediação não é intermediação. O intermediário é aquele que intermedia, ou seja, que se coloca entre determinada coisa ou entre determinadas pessoas numa determinada situação. A missão, o trabalho que vai realizar o intermediário não é necessariamente a de resolução de conflitos. Pode ser apenas, e no fundo ela consiste em aproximar as duas partes, juntar as duas partes. Ser mediador pressupõe ser muito mais que um intermediador. Dito de outro modo, o mediador é também um intermediador. O intermediador não é necessariamente um mediador. Deixa-me dar aqui um exemplo. O mediador que nós encontramos, o intermediador, vamos dizer, ou intermediário, como assim também chamamos, nos contratos de arrendamento, a missão que ele tem, na mais das vezes, o que normalmente assistimos, é apresentar quem procura uma casa para arrendar a quem arrenda esta casa, no sentido deles tratarem do contrato de arrendamento, ou de ajustarem entre si o negócio. Ele não tem influência, ele não intervém na negociação, não é parte integrante do processo de negociação ou de conclusão daquele contrato. Ele apenas tem esta missão. Diferente do mediador, que numa situação em que existe um conflito, ele é chamado a intervir não só para aproximar as partes, quando uma requer a mediação, seja institucional ou seja ad hoc, mas também para com elas trabalhar no sentido de encontrar a melhor solução harmoniosa para a resolução daquele problema. E, no final, cabe ao mediador, trabalhando com os inputs apresentados pelas partes, estruturar aquele que será, então, o acordo de mediação, ou seja, o documento que porá fim à discussão trazida pelas partes. Então, acho que com esse exemplo, com essa comparação, conseguimos ver quando é que há uma intermediação e quando é que há uma mediação.
Até o mediador pode apenas fazer uma intermediação, mas o intermediário não pode fazer uma mediação a partir até porque não está habilitado para o efeito, porque não tem informação para o efeito. Pode efetivamente um agente da corporação, um técnico do gabinete jurídico, ter conhecimentos ou até ter formação para mediação e tentar mediar esse conflito entre os colegas, mas estará a fazê-lo de forma individual ou pessoal, não de forma institucional, na medida em que aquela instituição, o serviço jurídico, o departamento jurídico daquela instituição, não é uma instituição de resolução extrajudicial de conflitos, logo não está habilitada para realizar mediações. Aquele funcionário, aquele trabalhador pode, sendo ele ou não mediador, procurar fazê-lo, ou seja, usar essas ferramentas para mediar o conflito. Mas estaríamos diante de uma mediação se a intervenção da pessoa em si for uma intervenção dentro dos ditames e dos critérios estabelecidos para a mediação de conflitos. Aí estaríamos em presença de uma mediação ad hoc e não de uma mediação institucionalizada. O que quer dizer que, respondendo diretamente à questão colocada, não. A instituição não pode fazer mediação, mas o funcionário, o técnico do gabinete jurídico, mediador, seja psicólogo, seja jurista, ou até em nenhuma dessas profissões, mas que tenha formação em mediação, ele pode fazer a mediação, mas não seria a instituição em si, mas sim aquela pessoa fazer a mediação. Como pode ser alguém que tenha algum entendimento sobre essas matérias, leu um pouco sobre mediação, tentar fazer uma intermediação, aproximando as partes. Por que é que eu trago sempre essa diferença? Porque o mediador não é um mero intermediário e o mediador tem ferramenta, tem skills bastantes e deve ter skills bastantes, ou seja, mais do que ter uma certificação, deve ser alguém que se mantém certificado e que tem valências que lhe permitam efetivamente usar e usar da melhor maneira, de modo efetivo, de modo positivo, as ferramentas de mediação para que possa ajudar a compor então o litígio. Uhum. Então, dizia, nesse sentido, poderá haver a intervenção deste funcionário, desse técnico do departamento jurídico, fazendo-o com os seus colegas e colaboradores da instituição. Falo bem, se tiver que fazê-lo, seria uma boa prática? No meu ponto de vista, sim, na medida em que seriam, lá está, é uma das nuances da utilização das ferramentas de resolução de litígios, é exatamente o trabalho na prevenção de litígios, ou, pelo menos, procurando amenizar a situação do litígio, na medida em que, uma vez ele instalado, ele pode crescer. Ou seja, o conflito não é estático, o conflito é dinâmico. E ele pode crescer, é aquilo que nós chamamos escala dos conflitos. Os conflitos podem escalar, os conflitos pode crescer, pode ganhar uma outra dimensão. E se dentro dos serviços de proteção civil e bombeiro, no gabinete jurídico do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, tiverem colegas que possam, usando dessas ferramentas, procurar chamar a atenção aos seus pares, de que, de facto, estão a agir mal, estão a praticar um ato que não deviam, de que, de facto, a atitude que estão a tomar é criminosa e talvez não fosse a melhor forma de agir, de que usar de violência com as crianças, ainda que seja a violência doméstica, num dos sentidos que nós aqui apresentamos na prestação de alimentos, apenas num dos sentidos, não em todas elas, ainda que seja só num dos sentidos, é perigosa para a criança, pode deixá-la debilitada e pode também perigar a relação entre pais e filhos. Então, entendo que, de facto, essa aproximação, essa conversa, esse diálogo é positivo, sem que com isto se resuma numa mediação, porque a mediação não é só diálogo, mediação tem a parte expositiva e tem também a escuta ativa, mas não se resume a só isto.
Tem outras ferramentas, é que aqui também no canal vocês vão encontrar vários vídeos em que nós descrevemos cada uma dessas ferramentas e momentos, inclusive, do procedimento de mediação. Estou-me aqui a lembrar de um vídeo que nós temos em que é apresentado, inclusive, o procedimento de mediação de um dos centros internacionais, que é o CAMSA-CBC do Brasil. Então, temos aqui várias ferramentas, temos ferramentas e depoimentos do ICFML, que é o Centro de Formação e Certificação de Mediadores Internacionais, não é, que de facto podem olhar para esses vídeos e perceberem melhor porquê da diferença entre um mediador e um intermediário, que de facto não é a mesma coisa. Então, eu, resumindo, entendo que sim, é possível que o gabinete jurídico, o técnico desse gabinete, possa usar dessa ferramenta como um instrumento de prevenção para ajudar a amenizar um determinado conflito, eventualmente a evitar que haja uma escala desse conflito em que esteja envolvido um agente da corporação, porque alguém se queixou desta pessoa, normalmente a mãe ou um dos filhos se queixou da atitude dessa pessoa, ou até um colega, por causa de uma dívida que possa ter e que quer evitar fazer uma demanda judicial contra o colega, então procurar, junto dos serviços, de facto, encontrar alguém que possa chamá-lo à razão. Não é? Isso nós encontramos e é possível, sim, se fazer. Seria feito de modo institucional? Não. Nunca seria de modo institucional, nas condições e circunstâncias em que apresenta. Porquê? Porque o departamento jurídico não é uma instituição credenciada para a realização de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos, seja ela mediação ou arbitragem. O que podem é fazer uma intermediação no âmbito pedagógico e do âmbito de prevenção, inclusive, de litígio, olhando aqui para o Código de Ética, o Código deontológico, de disciplina policial, que é bastante rigoroso, e que estão sujeitos, inclusive, também os técnicos ou o pessoal afeto ao Serviço de Proteção Civil e bombeiros. Que matérias podiam ser tratadas? Por via da mediação, em princípio, todas. Ainda que não fosse para produzir acordos executivos de mediação, mas seria para tentar amenizar a situação e evitar, eventualmente, a escala do conflito. Por arbitragens, só aquelas que os limites da arbitrabilidade objetiva permitem, porque nós temos um limite muito mais fechado, permita-me a expressão, na arbitragem, para direitos patrimoniais disponíveis, e ele é muito mais fechado porque a arbitragem visa decidir a questão por via de uma sentença. E se ela não é o meio habilitado para o efeito do ponto de vista legal, ou porque as partes não fizeram a convenção, ou porque há um limite legal para não arbitrabilidade dessas matérias, logo não poderão ser resolvidas por via da arbitragem. Na mediação, sim, podem ser resolvidas por via de mediação, podem ser tratadas por via da mediação, poderá haver acordo de mediação naqueles casos em que é possível haver transação. Não havendo a possibilidade de transação, não haverá um acordo de mediação, mas a mediação pode ser usada como uma ferramenta para esses efeitos, para amenizar, para evitar a escala do conflito. Então, essa é a resposta que nós trazemos. Espero eu que venha, de facto, a atingir o âmago da intenção e da preocupação levantada aqui pelo nosso internauta. Espero que se identifique e que seja útil para si e que também possa, de facto, ser útil para outras pessoas que tenham dúvidas iguais ou semelhantes. Fica aqui o nosso pedido, apresentem-nos sugestões de pautas ou de temas e também questões como esta que foi apresentada e que tivemos todo o gosto aqui em responder. Então, até a próxima, fiquem todos muito bem e tenham uma boa semana ou um bom final de semana, conforme a oportunidade e o momento em que esse vídeo for visto por vocês. Então, até a próxima. Obrigado, obrigado, e estamos juntos.